Olá, então esta vai ser uma pequena aula para explicar a diferença entre variável e objeto, porque isto vai impactar a maneira como nós vamos programar. O que a gente pode fazer quando se está manipulando com uma variável e o que nós podemos fazer quando se está manipulando um objeto. Então vamos aqui ao conteúdo. Bom, para iniciar, a primeira propriedade, a primeira característica que a gente tem que ter em mente é que uma variável ela tem um tamanho fixo na memória RAM, certo? Então, por exemplo, uma variável inteira, ela ocupa 4 bytes na memória. E esse valor é fixo, pouco importa qual é o valor que ela está armazenando, 0, 1, 2, 3, 4, 5, não importa. O tamanho ocupado por este número na memória será sempre o mesmo, 4 bytes. Se ela for um outro tipo de inteiro, né? Esse é o caso do inteiro longo, né? O inteiro simples, ele ocupa 2 bytes. Um tipo double ocupa lá uma outra quantidade de bytes. E assim por diante. Ele sempre fixa a quantidade por tipo. Certo? E como que o processador sabe qual é onde se encontra essa variável? Ele sabe pelo endereço. Então, essa variável, quando a gente vem aqui e dimensiona, por exemplo, uma variável que a gente batizou aqui como var1, né? var1 as integer. O que eu estou dizendo isso aqui? Estou atribuindo a esse nome var1 um endereço, né? Digamos que seja esse endereço aqui, 1, 2, 4, 5, 6, certo? Estou atribuindo um endereço a ele na memória, para que, quando eu me referenciar a esta variável, o processador saiba em qual posição da memória encontra-se esse valor aqui da variável 1. A mesma coisa aqui com a variável 2, e assim por diante. Quando eu faço esse comando aqui, var1 igual a 7, o que eu estou fazendo? Ele vai lá no endereço desta variável 1, digamos 1, 2, 4, 5, 6, e coloca o conteúdo, né, 7, 0, 7, por exemplo. Certo? Vamos apagar aqui. Muito bem. Quando eu faço isso aqui, var2 igual a var1, eu estou fazendo, na verdade, uma cópia de um conteúdo. Porque quando eu dimensionei aqui o var2, é um outro endereço, é uma outra posição na memória. Digamos aqui 1, 2, 4, 5, 7. Então, eu tenho aqui, nesse momento, né, quando eu faço de var1, de var2, eu tenho dois endereços na memória. Digamos que isso aqui seja o var1 e esse aqui o var2. Certo? Ambos são tipo inteiros, né? Tem que ser o mesmo tipo para poder fazer alguma coisa assim. Muito bem. Então, quando eu faço var2 igual a var1, eu estou fazendo uma cópia do conteúdo. Então, aqui é 0,7, ele vai lá e copia aqui 0,7. Então, eu vou ter duplicado esse mesmo valor em duas posições diferentes na memória. Ok? Muito bem. Se eu, por acaso, mais posteriormente a isso aqui, eu vou atribuir o valor 8 ao var2, eu vou modificar somente o var2. Não vou modificar o var1, porque são duas áreas diferentes, distintas da memória. Hum, entendi. Legal. E o objeto? O objeto, você não tem como fazer a mesma coisa, porque o tamanho dele é variável. Eu não sei exatamente qual vai ser o seu tamanho, porque, digamos, como é o objeto range, né? O objeto range, ele pode ser um objeto bem grande, né? Você pode atribuir um conjunto de células com um tamanho bem diferente. Então, você, a priori, não sabe qual vai ser o tamanho dele. Então, como é que você lida com objetos? Você não lida com o seu conteúdo, você trabalha com o endereço dele. Então, quando eu faço din var1 as range, eu estou só simplesmente, certo? É, é, atribuindo a um valor na memória que não vai conter cujo conteúdo não vai ser o conteúdo exato
do objeto, mas sim o seu endereço. A gente estará armazenando o endereço do objeto. Mesma coisa aqui. O DIN var2 vai ser uma outra área da memória que vai ter um outro endereço. Então, digamos, quando... E observe a diferença aqui, né? Aqui eu simplesmente faço assim, var1 igual a 7. Já quando eu estou trabalhando com objeto, eu uso a palavra reservada set. Set. Então, isso aqui é quando eu estou trabalhando com objeto. Então, quando eu faço set var1 igual a range, eu não estou pegando o conteúdo dessas células, até porque eu não saberia como é que eu faria isso, né? Porque são várias células, e colocando em uma variável, mas sim atribuindo um valor, um endereço, certo? Esse endereço aqui seria 1, 2, 4, 5, 7, 9. Seria esse endereço, tá ok? O... E quando eu faço set, mais uma vez, né? É objeto, né? Então eu uso a palavra reservada set. Quando eu faço var2 igual a var1, na verdade, né, digamos, estava assim, né? E aí quando eu faço set var2 igual a var1, eu, na verdade, não estou fazendo uma cópia de conteúdo. Eu estou fazendo uma cópia de endereço, certo? Uma cópia deste endereço. Então, eu estou fazendo, não estou modificando o objeto. Eu simplesmente estou fazendo um Ctrl+C neste endereço e estou fazendo um Ctrl+V para a var2. Então, agora eu tenho duas variáveis cujo valor é o endereço da memória e eles estão apontando para o mesmo valor. Então, tudo que eu fizer aqui em termos de var1, vou estar manipulando um valor, né, numa área da memória. Se eu usar var2 aqui, também vou estar manipulando uma área da memória. Então, não pense que se por acaso eu pegar, digamos, né, eu poderia fazer assim, var1, né, vou pegar a primeira célula, então, entre aspas, 1, e eu vou atribuir aqui o seu valor, valor da primeira célula, o valor 9. Então, se eu quero, por exemplo, para uma outra variável qualquer, v igual a var2, var2, 1 ponto velho, qual vai ser o valor de v ao final? 9. 9, porque na verdade trata-se da mesma área de memória. Tanto importa se eu estiver usando var1 ou var2, porque eles estão apontando exatamente para a mesma área de memória. Então, tudo que eu fizer no 1 é como se eu estivesse fazendo no outro também. Como se eu fizesse no outro, também estaria fazendo no 1. Porque, na verdade, não são duas coisas diferentes. É uma coisa só. Então, cuidado com esse tipo de conceito, né? Porque essas coisas têm que estar bem firmes, né? Para a gente saber o que a gente está manipulando. Outra coisa também, esse tipo de estrutura, por exemplo, se a gente faz var1 igual a range, isso aqui vai representar um erro. O seu compilador não vai aceitar isso, certo? Diferente desse daqui. Por quê? Está faltando 7, né? O que ele vai pensar que você está pensando em fazer? Ele está pensando que você quer pegar o conteúdo dessas, que são várias células, e atribuir a uma variável. Ele não vai conseguir fazer isso, porque até nós estamos vendo aqui A1 até A5, né? São vários valores, né? Como é que ele vai pegar vários valores e vai colocar numa única caixinha? Não vai ser possível, né? Então, obviamente, isso aqui vai ser um erro. É um erro, certo? Então, cuidado com essas coisas, né? É importante na hora de a gente resolver alguns exercícios, né? Saber manipular isso aí. Ok? Então, a aula de hoje fica por aqui. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!